Há diversas questões de vestibular cuja resolução envolve o cálculo do ponto médio de um segmento. Ponto médio de um segmento é aquele ponto que divide o segmento em dois pedaços do mesmo tamanho. Há várias aplicações, inclusive, na própria geometria plana, que também envolvem o conhecimento sobre o ponto médio. Na geometria analítica, a gente vai começar mais uma vez discutindo primeiro o que é o ponto médio de um segmento lá no eixo real, para depois extrapolar isso e começar a discutir sobre o ponto médio no plano cartesiano. Então vamos imaginar mais uma vez o eixo real, que é aquela reta na qual você associa cada ponto a um determinado número. Vai ter aquele ponto que está associado ao zero, que é a origem dessa reta real, e depois para cada ponto à direita do zero vão ficar associados os números positivos, e para cada ponto à esquerda vão ficar os números negativos. Bom, para a gente entender melhor então como é que funciona o ponto médio, eu recomendo que você primeiro assista o vídeo sobre distâncias na geometria analítica, antes de retornar para esse vídeo aqui. Se você já assistiu, então vamos começar agora pensando em dois pontos quaisquer desse eixo, que eu vou chamar de pontos A e B. Bom, cada ponto desses vai estar associado a um certo número em cima desse eixo. E para que o nosso resultado, a nossa fórmula, valha para qualquer situação sobre o eixo real, em vez de associar valores específicos ou números específicos a esses dois pontos, eu vou chamar o número que está associado ao ponto A, eu vou chamar de XA. E o número real que estaria associado ao ponto B, eu vou chamar de XB. Ou seja, XA e XB representam os números que estariam associados a esses dois pontos. A gente está querendo descobrir qual seria a coordenada do ponto, que estaria exatamente no meio desses dois pontos A e B. O ponto médio é aquele que divide o segmento que vai do A até o B em dois pedaços do mesmo tamanho. A nossa dúvida é, se você conhecer a coordenada do ponto A e a coordenada do ponto B, que operação você deveria fazer para descobrir a coordenada do ponto médio desse segmento? Por enquanto, eu vou chamar o número que está associado ao ponto médio de XM. Mas já reforçando a ideia de que ele divide o segmento em duas partes do mesmo tamanho, eu vou indicar que esse pedaço que vai do A até o M mede a mesma coisa que o pedaço que vai do M até o B. E para chegar na fórmula, eu vou igualar essas duas distâncias. Ou seja, o ponto médio é aquele ponto que está à mesma distância do A e do B. Então, vou escrever isso, ó. A distância do ponto A até o M é igual à distância do ponto M até o B. E como já foi visto lá no vídeo sobre distâncias, para calcular a distância entre dois pontos que estão em cima de um mesmo eixo, basta subtrair as coordenadas que estão associadas a eles. Sempre na ordem da maior coordenada menos a menor, porque a gente quer que a distância seja sempre algum resultado positivo no final, ou tenha sempre algum resultado que seja um número positivo. Então, do A até o M, por exemplo, como o ponto M está mais para a direita, o número que está associado a ele seria maior do que o número que está associado ao ponto A. Então, a primeira distância eu vou calcular fazendo XM menos XA. E veja que mesmo sem saber quanto é que valem esses XA, XB, XM, você pode olhar para a posição deles na reta e guardar que quanto mais para a direita estiver um ponto, maior vai ser a coordenada que está associada a ele. Bom, a outra distância que eu vou igualar com esta é a distância do ponto M até o B. Essa distância também vou calcular por uma subtração, só que agora repara que o ponto B está mais para a direita, então a coordenada dele seria maior. Eu vou fazer a subtração na ordem XB menos XM. Ou seja, para garantir que o resultado de cada distância seja sempre alguma coisa positiva, é só subtrair a maior coordenada pela menor. Bom, agora eu vou isolar o XM para descobrir que fórmula eu teria que usar para descobrir quanto é que vale essa coordenada do ponto médio. Então passa o XM para cá, vai ficar XM mais XM, vai dar 2XM. Passa o XA para o outro lado, somando, vai ficar XA mais XB. No final é só pegar esse 2 que está aqui e passar dividindo lá para o outro lado. Você descobre que o XM é o XA mais XB dividido por 2. O que é um resultado até bem fácil de guardar, porque o ponto M era o ponto médio. E essa conta que a gente fez com o XA e o XB é exatamente a conta que daria a média do XA com o XB. É só somar os dois, XA mais XB,
dividir por 2. Então, para calcular o ponto médio, ou a coordenada do ponto médio, basta tirar uma média, chamada de média aritmética, do XA e do XB. Então, não tem o menor mistério. Ponto médio é só tirar a média das coordenadas das duas pontas do seu segmento. E como é que isso funciona no plano cartesiano? Bom, agora a gente vai entender como é que funciona o cálculo das coordenadas do ponto médio quando o segmento está no plano cartesiano. Imagine esse segmento AB, em que os pontos A e B vão ter coordenadas meio genéricas. XA e YA são as coordenadas do ponto A, XB e YB são as coordenadas do ponto B. A gente quer descobrir como é que ficariam as coordenadas do ponto médio desse segmento AB. E já vimos que o ponto médio, na verdade, é aquele ponto que divide o segmento em dois pedaços do mesmo tamanho. Então você pode imaginar que ele estaria localizado mais ou menos aqui, ó. Esse é o ponto médio. Ele divide o segmento em dois pedaços do mesmo tamanho, vamos representar com esses risquinhos aqui. E a gente quer achar quanto é que vale o XM e o YM. Vamos começar representando no desenho onde é que estão essas coordenadas. XM está aqui embaixo e o Y do ponto M está aqui. Bom, para descobrir uma fórmula para essas coordenadas do ponto médio, vamos reparar o seguinte. Esse segmento AB, se for projetado aqui no eixo X, não vai permanecer do mesmo tamanho, mas ele vai começar aqui no XA e vai até o XB. A sombra dele, projetada no eixo X, vai do XA até o XB. Bom, aqui está o XM. Nota que essas linhas tracejadas que vão dos pontos até suas coordenadas X são linhas paralelas. Todas essas linhas tracejadas aqui, ó, são linhas paralelas. Então, usando um teorema chamado lá na geometria de teorema de Thales, é possível concluir o seguinte. Essas linhas paralelas cortam este segmento azul e esse segmento laranja numa mesma proporção. Repara que essas três linhas tracejadas estão dividindo o nosso segmento azul em dois pedaços que são do mesmo tamanho. Então, essas mesmas linhas paralelas cortarão esse segmento laranja também em dois pedaços que serão do mesmo tamanho entre si. Então você pode dizer que esse pedaço aqui, por exemplo, mede a mesma coisa que esse pedaço aqui. E isso quem garante é o teorema de Thales. Retas paralelas vão cortar esses dois segmentos em pedaços de mesma proporção. Então, o XM aqui está exatamente no meio do caminho entre o XA e o XB. Só que repara que esses pontos agora estão todos em cima do eixo X. E a gente acabou de ver que quando os pontos estão em cima do eixo, o ponto médio pode ser calculado pela média aritmética das pontas daquele segmento. Então o XM aqui pode ser calculado pela média do XA com o XB. E isso dá a nossa primeira fórmula para descobrir quem é o ponto médio. É você pensar que o XM vai continuar sendo o XA mais XB dividido por 2. Só que a ideia do teorema de Thales vai funcionar também para os Y. Repare que essas linhas tracejadas aqui também são paralelas, porque são todas linhas horizontais. Então essas linhas paralelas vão dividir este segmento e esse outro que vai do YA até o YB em pedaços que vão estar numa mesma proporção. Ou seja, se desse lado eu tenho dois pedaços que são do mesmo tamanho, aqui eu também vou ter dois pedaços que serão do mesmo tamanho. Aqui, ó, esse pedacinho é do mesmo tamanho que esse pedacinho. E cuidado, tá? O que o teorema de Thales diz não é que esses dois pedaços serão do mesmo tamanho que esses dois. Claramente, na figura, eles não são. O que ele diz apenas é que a mesma relação que tem entre esses dois pedaços vai existir também no outro segmento. Se aqui são dois pedaços que são do mesmo tamanho, aqui eu posso afirmar que esses dois pedaços também serão do mesmo tamanho. Então, novamente, o YM está no meio do caminho entre o YA e o YB. E como tudo que vale para o eixo X vale também para o eixo Y, então o Y do ponto médio também pode ser calculado por uma média do YA com o YB. É a mesma ideia que a gente acabou de ver agora há pouco para o eixo X, quando a gente verificou como é que era o ponto médio no eixo real. Então aqui, mais uma vez, a ideia é calcular a média.
YA mais YB dividido por 2. Então aqui estão as duas fórmulas para você descobrir as duas coordenadas do ponto médio. Mas a ideia é bem simples. Para você calcular a primeira coordenada do ponto médio, basta pegar o ponto A e o ponto B e tirar uma média do x desses pontos. Depois, para calcular o y do ponto médio, basta tirar uma média do YA com o YB. Ou seja, o ponto médio será sempre calculado pelas médias do x e depois a média dos y desses dois pontos aí. Bom, para entender melhor, vamos analisar agora um exemplo numérico, onde os pontos A e B têm coordenadas mais fáceis. Bom, o exemplo numérico que a gente vai resolver é o seguinte. Imagina que o ponto A tenha coordenadas 2 e 2 e o ponto B tenha coordenadas 6 e 8. A gente quer achar o ponto médio desse segmento AB. Ele estaria mais ou menos aqui. E a gente quer encontrar as coordenadas desse ponto M. Repara que a coordenada x do ponto M vai cair exatamente no meio do caminho entre o x do ponto A e o x do ponto B. Para descobrir que número é esse, por mais que nesse exemplo aqui pareça relativamente óbvio, basta você calcular a média aritmética das coordenadas x do ponto A e do ponto B. 2 mais 6 dividido por 2, que vai dar 4. A coordenada y do ponto médio vai cair no meio do caminho entre o 2 e o 8. Então, de novo, para descobrir que número é esse, basta você tirar uma média do 2 e do 8. 2 mais 8 dividido por 2. Ou seja, você tira a média das coordenadas x do ponto A e do ponto B, você vai estar descobrindo quem é o x do ponto médio. E quando você tira a média aritmética das coordenadas y do ponto A e do ponto B, você vai estar descobrindo quem é o y do ponto médio. No nosso exemplo, os resultados deram 2 mais 6 dividido por 2 vai dar 4. 2 mais 8 dividido por 2 dá 5. O ponto médio, então, é o ponto 4 e 5. E só tome um único cuidado. Na hora de tirar a média, você vai tirar a média do x de um ponto com o x do outro. Não é para tirar a média do x de um ponto com o y dele mesmo. X com x, y com y. Só tirar duas médias que você calcula as coordenadas do ponto médio. Então, a tarefa aqui não é muito complicada de se fazer, mas é importante que você procure os exercícios de geometria analítica do nível básico que estão no site para poder treinar essa ideia e essa forma nos exercícios que podem aparecer no vestibular. Muito obrigado, por hoje é isso e até a próxima.